Vamos iniciar a apresentação do trabalho da disciplina de Filosofia e História da Matemática. Os alunos são os alunos do Polo de Macaúbas, Edmilson Jesus Conceição, Genilton Gonçalves Primo, Mateus Batista Santana e Valderi André de Oliveira. Vamos falar sobre a história do sistema de numeração. Os números surgiram há mais de 30 mil anos, quando os seres humanos tiveram que contar objetos e animais. Quando sentiam necessidade de contar aquilo que caçavam ou pescavam, os homens e mulheres primitivos desenhavam animais nas paredes para indicar a sua quantidade. Com o passar do tempo, as pessoas foram vivendo em grupos maiores, as tribos, e cada uma delas desenvolveu um modo de contar. Por isso, os números não foram inventados por uma só pessoa, mas sim por vários povos. Neste trabalho, será abordado como os números surgiram na pré-história e como era a maneira de contar de babilônicos, romanos, hindus e árabes. Também abordaremos sobre a maneira de contar dos egípcios e maias, que contribuíram também nessa construção, os povos que mais influenciaram na numeração que usamos atualmente. Sistema de numeração da pré-história. A partir do momento que os humanos que se tornaram sedentários, ou seja, se fixaram à terra para cultivá-la e passaram a domesticar animais, os indivíduos tiveram que encontrar formas de contar. Isto aconteceu porque era preciso controlar quantos animais possuíam. Assim, passaram a fazer relação com objetos. Por exemplo, cada animal valia uma pedra. Quando levavam os animais para pastar, colocavam as pedras no saco, correspondendo a cada animal. No fim do dia, quando os animais voltavam ao cercado, bastava contar as pedras no saco para saber se todos estavam ali ou se algum tinha se perdido lá onde tinha levado para pastar. Eles também utilizavam traços marcados em galhos de árvores ou ossos de animais. Um traço correspondia a um objeto, dois traços, dois objetos e diante. Esses métodos eram bons para pequenas quantidades. No entanto, quando era preciso contar muitas coisas, ficava mais complicado. Uma das formas encontradas para facilitar a contagem de grandes quantidades foi agrupar os animais, os objetos, animais, em grupos de 10. Por quê? Porque eles tinham 10 dedos na mão, então eles agrupavam em grupos de 10. Já o sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio baseava-se em 7 números-chave, que é o 1, o 10, o 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Era isso que eles tomavam como base para fazer a contagem. Conforme Boyer, 1996, o sistema fracionário surgiu no Antigo Egito, às margens do rio Nilo, por volta do ano 3000 a.C., sob o reinado do faraó Sesostris. Segundo ainda Boyer, o processo de mensuração das terras consistia em estirar cordas e verificar o número de vezes que a unidade de medida estava contida no terreno. Havia uma unidade de medida assinada na própria corda. As encarregadas de medir esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Daí eram conhecidas essas pessoas como esticadores de corda. A organização do sistema numérico fracionário dos egípcios era baseado no conceito unitário, de forma que a maioria das frações apresentava o seu numerador constituído pelo numeral 1. Muitas das frações que não apresentavam o numeral 1 no numerador eram consideradas o resultado da soma entre as várias frações egípcias. Já agora, o sistema de numeração babilônico. À medida que as aldeias se transformavam em cidade e essas cidades se transformavam em impérios, o comércio entre os povos cresceu e houve a necessidade de criar registros mais precisos.
Os números babilônicos eram escritos de maneira cuneiforme, ou seja, usando uma cunha, que era um instrumento pontiagudo que permitia gravar na argila. Aqui vemos alguma imagem de qual eram as figuras que eles utilizavam para representar a contagem deles, seu sistema de numeração. Este foi o caso de uma das grandes civilizações da Babilônia, que construíram o império de 1792 a.C. a 539 a.C., no território que hoje corresponde ao Irã e Iraque. Para controlar os impostos e comércio entre as regiões do reino, os povos babilônicos aperfeiçoaram o sistema de contagem. Eles escreviam os valores com símbolos e estes ocupavam posições diferentes de acordo com a quantidade que se desejava registrar, exatamente como fazem hoje. Afinal, quando escrevemos 14, não é o mesmo que 41, apesar de usarmos os algarismos 1 e o 4. Isso facilitou na contagem e os cálculos, pois não era preciso inventar novos símbolos para escrever números muito grandes. Os números babilônicos eram escritos de maneira cuneiforme, como já foi dito. Esses números e sua correspondência com o algarismo era correspondente. Está aí na imagem a sua correspondência com o algarismo indo-arábico que a gente usa hoje. O número e o sistema matemático babilônico foram aproveitados pelos hindus. Então os hindus utilizaram como base para poder criar o sistema de numeração que utilizamos atualmente. Agora, o sistema de numeração maia. No sistema de numeração maia, os algarismos são baseados em símbolos. Os símbolos utilizados são ponto e a barra horizontal. E no caso do zero, uma forma oval parecida com uma concha. A soma de 5 pontos constitui uma barra. Dessa forma, se usarmos os símbolos maia para escrever o número 8, utilizaremos 3 pontos sobre uma barra horizontal. Aí vemos a imagem de como eles utilizavam para fazer a conta dos números. Os números 4, 5 e 20 eram importantes para os maias, pois eles tinham a ideia de que os 5 formavam uma unidade, ou seja, uma mão. E o número 4 estava ligado à soma de 4 unidades de 5, formando uma pessoa, né? Formando os 20 dedos de uma pessoa, por isso que formava uma pessoa. De acordo com a história, os cálculos maia foram os primeiros a utilizar a simbologia zero, no intuito de demonstrar um valor nulo. Também é atribuída ao sistema de numeração maia a organização dos números em casas numéricas. Agora, o sistema de numeração romano. Os números romanos fazem parte de um sistema de numeração que usa letras maiúsculas do alfabeto latino. Curiosamente, esse sistema de numeração é composto apenas por 7 letras, que, combinadas de diferentes maneiras, apresentam diferentes números. Aqui vemos uma representação, do sistema de numeração romana, como eles utilizavam essas letras, essas junções de letras. Surpreendentemente, esse sistema romano ele foi desenvolvido na Roma Antiga há cerca de 2000 anos atrás. Além disso, outra curiosidade a respeito desses números romanos é que o zero não consta nesse sistema, visto que os romanos não conheciam o dígito numeral zero. Na atualidade, utilizamos bastante os números romanos na indicação de séculos, empregando-se ainda seus caracteres nos números dos nobres e na numeração de capítulos. O I equivale ao número 1, o V ao 5, o X ao 10,
o L ao 50, o C ao 100, o D a 500 e ao 1000. Foi tão prático para a época que, com o tempo, todo o Império Romano adotou esse sistema de numeração. Aprender a utilizar o sistema romano pode ser simples, quando se aprende certas regrinhas. Por exemplo, emprega-se a letra I apenas antes do V e do X. Exemplo, I e X é igual ao 9 e I e V é igual ao 4. O emprego da letra X ocorre apenas antes do L e do C. O XL é igual a 40. A letra C tem um emprego tão só antes do D e do M. C e M, por exemplo, formam o numeral 900. Já as letras I, X, C e M agrupam-se apenas até 3 vezes. Por exemplo, XXX é igual a 30. Duas letras diferentes com o maior antes do menor somam-se, ou seja, x mais 1 igual a 11. Agora, o sistema de numeração indo-árabico. Os algarismos árabicos, também chamados de indo-árabicos, foram criados e desenvolvidos pela civilização do Vale do Indo, que hoje é o atual Paquistão. Considera-se que este sistema de numeração é um dos avanços mais significativos da área da matemática. O sistema de numeração árabe, ou decimal ou de base 10, é o mais usado atualmente e para representar os números são empregados apenas 10 símbolos diferentes. Como podemos ver aí, a evolução do sistema de numeração indo-árabico. De acordo com a maioria dos historiadores, o sistema de numeração árabe teve origem na Índia e expandiu-se pelo mundo islâmico e daí para o resto da Europa. No árabe, este sistema de numeração é chamado de números indianos. O registro da primeira inscrição, amplamente aceita, que contém o uso do zero, data no século IX, em uma inscrição na Índia Central. No século X, os árabes incluíram as frações no seu sistema de numeração. Já o sistema de numeração árabe, utilizam 10 algarismos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. O símbolo que corresponde a um número qualquer é composto de vários algarismos dispostos, uns a seguir dos outros. Os lugares desses algarismos correspondem a diferentes ordens, começando pela direita e são chamados de casa. Casa das unidades, casa das dezenas e assim por diante. De acordo com a nomenclatura correspondente ao sistema de numeração árabe, existem as várias casas, as várias classes e os vários grupos. Os grupos são os trilhões, milhões e unidades. As classes são os trilhões, milhares de bilhões, bilhões, milhares de unidades e assim por diante. Já as ordens correspondem às dezenas de trilhões, centenas de milhares de trilhões, dezenas de milhares de milhões, milhares, centenas, dezenas, unidades e assim por diante. Essa foi a forma de numeração, a sua origem e a sua evolução até os dias atuais.